Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. O meu nome é João Fernandes, dando continuidade à série de 20 vídeos sobre os grandes segredos da humanidade. Hoje nós vamos apresentar o quinto vídeo, que é a Terra, o nosso pequenino globo azul. Então, o nosso planeta, mais de 70% do planeta é coberto pela superfície dos oceanos, Oceano Índico, Pacífico e Atlântico, e o restante são as terras habitadas. Quando a gente fala sobre o planeta Terra, nós temos que observar uma coisa importante. Não é 100% conhecido. Existem muitas florestas que no passado tiveram populações vivendo ali e atualmente não passa ninguém. Existem muitas localidades desconhecidas pelos seres humanos atuais. Inclusive, no nosso livro Espaço, Tempo e Espírito, Espiritismo e Física Quântica, nós apresentamos um comentário que está no livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas. Está lá, Comunicações Apócrifas. Então, um médium lá recebeu a comunicação de Francisco de Paula e ele falava na sua comunicação que existiam muitas regiões desconhecidas no nosso planeta. E ele fazia a pergunta: qual a razão de existir alguns lugares de temperatura tão alta e outros lugares de temperatura tão fria que criava obstáculos para que o ser humano avançasse ali a penetração naquelas localidades. E Allan Kardec, com os recursos que ele tinha na época, 1859, 60, se não me engano, o Livro dos Médiuns, ele não podia entender a profundidade que o espírito estava se referindo dessa questão, e ele achou que era uma comunicação apócrifa porque não cabia dentro do conhecimento científico daquela época o que o espírito comentou. Hoje, com um pouquinho a mais que nós sabemos que o espírito estava se referindo às redes de cavernas e túneis que existem em todo o planeta, a maioria interligando países diferentes, continentes diferentes, e Kardec não tinha acesso a essa informação na época. E a questão do frio é aquela questão lá do Almirante Byrd, que nós comentamos no vídeo anterior, com a Operação High Jump, que ele viu uma abertura, entrou ali com o avião dele. A partir do momento que ele entrou, ele foi acompanhado de duas naves que não tinham hélices, até ele pousar, e ele foi levado até um ancião ali naquela cidade, e ele viu ali animais estranhos, que depois nós entendemos que eram mamutes, e viu construções, cidades, pessoas muito parecidas com os seres humanos da Terra, alguns um pouco mais altos do que nós. Ele foi alertado sobre a questão do uso de armas nucleares e tudo mais.
e quando ele retornou para os Estados Unidos, ele deu alerta sobre essa questão e foi proibido de levar adiante esse assunto, sendo militar. Como ele era militar, ele tinha que seguir ordens e ele não poderia levar adiante aquele assunto. Mas depois do seu falecimento foi publicado um livro sobre as descobertas que ele havia feito. E ele faz o relato ali da cidade, do encontro dele e tudo mais. Inclusive ele apresenta um desenho do que ele viu ali dentro, ali naquela excursão que ele fez. Então, alguns governos têm conhecimento desse fato? Tem. Já foram tiradas fotos de satélite da área de entrada ali no Polo Norte. Então eles têm conhecimento disso. Agora, de uns tempos para cá, nós estamos tendo conhecimento desses dumbs. E antes disso, várias cidades antigas já sendo descobertas, estruturas por baixo delas, caminhos, passagens, cidades subterrâneas. São diversas que já foram descobertas, inclusive na Turquia, Ollantaytambo e outras mais. Então, o que acontece? Nós não podemos confirmar conhecimento de 100% do nosso planeta. Além disso, as áreas cobertas pelos oceanos, a maioria está numa profundidade que a pressão não possibilita nenhum ser humano, nem mecanismo consegue suportar a pressão ali presente. Além disso, ainda temos que considerar o fato de a existência de fenômenos eletromagnéticos desconhecidos, tanto aéreos, quanto marítimos, quanto terrestres. Nós estamos fazendo um livro novo agora abordando sobre esse assunto e vários relatos existem de pilotos que passaram por tempestades eletromagnéticas e se viram em situações complicadas, observaram a passagem do tempo em um ritmo diferente do ritmo normal. Vários são os relatos de questões referentes ao Triângulo das Bermudas, fenômenos que afetam navios e aviões. Esquadrilhas de aviões já sumiram ali, esquadrilha de aviões do Avenger e outros aviões que foram enviados lá para fazer o resgate também desapareceram, navios. São fenômenos ainda inexplicados pela nossa ciência. E com relação a esses tipos de fenômenos na superfície, na Terra, existem aquelas pessoas que desaparecem numa névoa luminosa dentro de florestas e outras localidades. Vários são os relatos de pessoas que desapareceram caminhando em florestas, num bosque, que apareceu uma névoa luminosa, as pessoas desaparecem e boa parte delas não são encontradas posteriormente. São realizadas buscas ali na localidade e elas não são encontradas. Por que será que essas pessoas não são encontradas? Algum fenômeno ali? Será que fez o transporte dessa pessoa para um outro lugar, para uma outra época? Que tipo de fenômeno é esse que acontece aqui no nosso planeta e que ainda não foi devidamente estudado e interpretado pela nossa ciência? Então, além disso, existem fenômenos que a ciência
pesquisa, mas não aceita, não divulga, que são os fenômenos das naves que aparecem nos céus, e isso é pesquisado de uma maneira oculta, não é revelado nada. O que de descoberta é feito não é repassado para a população. E o nosso mundo, ele não tem nada de diferente demais para ser considerado o modelo para o universo. Antes, era a teoria do geocentrismo, que colocava a Terra como sendo o centro do universo. Hoje nós sabemos que o universo é infinito, então ele não tem centro. Mas o orgulho científico ainda prossegue e coloca a Terra como modelo de vida para o universo, o que é também um contrassenso, é uma coisa absurda, porque existem animais que vivem em condições muito diferentes daquelas que nós, seres humanos, vivemos, e aqui mesmo no nosso planeta. Então podem existir condições diferentes também de vida em outros mundos. E além disso, uma outra questão: quando o nosso planeta estava na fase de resfriamento, que não era mais o plasma, ele estava... chovia, a água evaporava, chovia, evaporava, chovia, evaporava, até a crosta da Terra ficar com a temperatura reduzida e solidificar. Nosso planeta foi bombardeado por meteoritos que continham elementos orgânicos que ajudaram na formação de vida biológica aqui na Terra. Mas uma questão, vamos fazer só uma pergunta só. Esses meteoritos vinham de diferentes regiões do espaço. Sendo assim, existe material biológico, material orgânico em diferentes regiões do espaço. Regiões essas nas quais se originaram esses meteoritos e eles caíram aqui na Terra. E isso falando só da química do carbono, sem levar em conta outras teorias que já existem. Mas a vida carbônica são os chamados condritos carbonáceos, são aqueles meteoritos que possuem material carbônico no seu interior. Aquilo ali é resto de vida orgânica que existia em algum lugar, em algum planeta que explodiu, em vários planetas que explodiram. Por isso o meu meteorito vem de uma direção, de outra, de outra, de outra, porque não é de uma origem só, são de diversas origens e distâncias. Então, dessa maneira, nós ainda temos que considerar que a vida aqui ela foi projetada, ela foi desenhada por uma equipe de engenheiros siderais. Então, uma árvore, uma semente, um besouro, uma barata, uma minhoca, um dinossauro, um ser humano, eles foram delineados, projetados por essa equipe para formar os biótipos específicos de cada espécie aqui no nosso planeta. O ser humano suporta determinadas condições presentes aqui no nosso planeta e não suporta outras determinadas condições presentes aqui também no nosso planeta. Então não é só porque eu estou aqui no planeta que eu suporto todas as condições. Existem condições aqui, nós não podemos ir muito alto na atmosfera porque vai faltar oxigênio para respirar. Nós não podemos ir muito profundo nos oceanos porque a pressão vai nos esmagar. O nosso corpo não foi projetado para isso. Então aí a gente vê a questão do projeto
do design inteligente. Um peixe consegue ir lá na profundidade que nós não conseguimos atingir, mas ele foi projetado para isso. Nós fomos projetados para um tipo de vida acima da superfície. Então, por isso existem essas diferenças que nós temos que aprender a lidar com elas. Então, o nosso mundo ainda tem muitos pontos desconhecidos. São tantos pontos desconhecidos que sempre existe uma descoberta nova de algum lugar, de alguma região subterrânea, de uma caverna, de alguma passagem submarina, de algum ponto, uma caverna lá no Polo Sul ou no Polo Norte, que não era conhecida. Então, tudo isso aí são questões que algumas pessoas estudam, mas que não é veiculado para o público. O público não sabe que isso existe, não sabe que isso acontece, não sabe que isso é descoberta, porque aparece uma foto que foi descoberta alguma coisa e ninguém faz nenhum comentário depois sobre o que encontrou ali, o que foi feito, se tinha alguma coisa ali nas proximidades ou no interior daquela caverna e tal. Isso não é veiculado para a população. Então, muitas vezes cai no esquecimento porque é só uma foto e nada mais. Ninguém foi ali, ninguém viu o que tinha, não é comentado. E as pessoas entendem assim, se o cientista não se preocupou de ir lá saber o que tem, é porque não tem nada interessante lá. Então, eles esquecem. Então, apesar de todas essas questões, o nosso planeta ainda é parcialmente desconhecido para muita gente por causa dessas questões atmosféricas bizarras, questões marítimas e questões aqui na própria superfície da Terra de fenômenos que acontecem e que são pouco estudados pela ciência, que quer fazer o seu caminho baseado exclusivamente na matéria, sem levar em conta, sem considerar questões que ultrapassem esses limites. Mas, mesmo não desejando tomar esse tipo de atitude, a própria física, a mecânica quântica, está adentrando por esse terreno e é um caminho sem volta. Não vai demorar muito tempo a mais para ser confirmado pela ciência a existência desses planos metafísicos que são diversos planos metafísicos que estão ao redor do planeta e ao redor de nós. Daqui mais um pouco não vai ser possível esconder mais isso, não vai ser possível mais falar que não existe, porque a mecânica quântica está direcionando a ciência para esse tipo de descoberta, para confirmar esse tipo de situação, cujo conhecimento já vem desde lá de trás e que muitas pessoas não têm interesse em divulgar, nunca tiveram interesse em divulgar. Meus amigos e minhas amigas, nós esperamos que vocês tenham apreciado esse nosso comentário. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, de comentar se gostou, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso, tá? Se inscrevam no nosso canal, que o YouTube está desinscrevendo um monte de gente no nosso canal, e o nosso canal é pequeno, e ativem o sininho de notificações, porque diariamente, às 20h15, um vídeo novo é disponibilizado aqui nessa plataforma. Segunda, quarta e sexta é um vídeo sobre transição planetária e ou geopolítica, e terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo curtinho de 1 minuto, 2 minutos, fazendo uma propaganda dos nossos mais de 180 livros publicados.
Um abraço para vocês, muito obrigado. Fiquem com Deus.